Eu quero apresentar para vocês o pastor Maurício de Cambé. Seu pastor Maurício, vem cá, volta. Aplauda Jesus por essa vida, ei! Pastor Maurício vem dessa cidade de Cambé, onde o Kiko, sua família, Renata, as meninas congregavam ali. E eu sempre falo, né, que eu louvo a Deus, eu sempre estou orando pelo pastor Maurício, porque formou muito bem essa família, são servos de Deus aqui, né, a gente fica só, desfrutando do que o Senhor faz através desses homens, dessa igreja, que especial. E eu quero orar pelo pastor Maurício, ele está aqui, a família dele está lá em Cambé, sua esposa, seus 2 meninos, a igreja está ali, e eu quero orar para que, enquanto a gente desfruta, né, do que Deus vai fazer, já está fazendo em nossas vidas através da vida dele, o Senhor cuide da sua casa, da sua família, da igreja ao qual ele é responsável ali. Vamos orar? Feche seus olhos. Deus, obrigado, Senhor, pela vinda do pastor Maurício aqui entre nós. Senhor, é uma honra para a gente receber em família, como igreja, entre amigos. Deus, muito obrigado. Eu louvo a Ti, Senhor, pela vida do Kiko, a Renata, que gentilmente, Senhor, nos deram essa ideia tão especial e nós já estamos tão felizes, mas eu sei, Deus, o que é quando a gente se dispõe no Teu reino, servir, Deus, outras igrejas. A nossa igreja fica ali, Deus, a nossa família também, mas eu quero orar junto com a igreja, para que o Senhor guarde, Deus, a esposa, os filhos, guarde, Senhor, a igreja, os membros, os líderes. Senhor, ampara-os, Deus, nesse final de semana, que seja um final de semana lá também abençoado, um final de semana incrível, Senhor. E nós, Senhor, abrimos nosso coração para que o Senhor fale conosco através do Teu Filho, do Teu servo. Como eu disse, a gente se sente tão feliz, a gente está tão feliz, Senhor. Nos sentimos assim, Senhor, honrados. Eu sei, Deus, que a Tua palavra diz que os que recebem em sua casa, Senhor, um profeta com honras de profeta, recebem galardão de profeta. Nós queremos receber, nós queremos desfrutar do que o Senhor preparou para a gente, através do Teu Filho, por isso nós o recebemos, Deus, com honras de profeta, em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Obrigado. Deus abençoe a todos, a todas. Que Deus ministre o coração de todos vocês, em nome de Jesus. Um privilégio poder estar aqui com vocês, um privilégio saber que o Kiko, a família, estão tão bem acolhidos. Uma bênção. Muito obrigado pela acolhida, pelo carinho de vocês. Eu vou pedir para vocês estarem bem atentos à palavra, aquilo que a gente vai conversar. Eu sou bem animado, tá? O pessoal da minha comunidade já sabe como é que eu sou animado com a palavra. Então o Kiko que vai me organizar aí. Na hora que for hora de parar, você só fala assim, para, pastor, porque... mas Deus vai ministrar a gente, vai falar bastante ao nosso coração, à nossa vida. O pessoal pode colocar o primeiro slide lá de abertura. Fiz até um carinho aí. Nós cantamos a música do leão e eu sou apaixonado pela imagem do leão, o leão da tribo de Judá, nosso Senhor Jesus Cristo. Ele veio como cordeiro, mas ele voltará como leão. Ele veio como cordeiro, em meu lugar e em teu lugar, como ovelha muda, ele foi ao matadouro. Ele se entregou totalmente por mim e por você. Mas ele voltará como leão. Leão que ruge. Senhor Todo-Poderoso. Deus do Universo. E a Ele toda a honra e toda a glória. Amém? Tem uma imagem aí da minha família para vocês conhecerem. É a Semana da Família. Então vou pedir para colocar aí a minha esposa, Simone. Linda. A mulher mais linda do mundo. A mulher dos meus sonhos. E o Benjamin, esse maiorzinho ali, o Benjamin, o filho da felicidade, e o Benício, tá? O Benício tem 3 anos, é uma loucura, o Benício é animado, o Benjamin é mais tranquilo, o Benício é muito animado, tá? Tem uma outra imagem também que o pessoal colocou aí, isso aí quando a gente passou pelo Covid, nós passamos todos em casa, e quando a gente terminou o processo, a minha irmã
acolheu a gente na casa dela e aí fez esse agrado para nós. Aí está a minha família, o presente que Deus me deu, a minha esposa, uma mulher extraordinária. Você sabe que alguém pode elogiar o ministério de um pastor, mas em nada se compara com o ministério da esposa do pastor, da pastora, enfim, carrega um piano. É uma luta. Então, eu louvo a Deus pela minha esposa e pela minha família. Pela minha igreja também, eu sou pastor da Igreja Presbiteriana, Comunidade Vida Nova, em Cambé. Comecei essa comunidade junto com um grupo de jovens. Estamos lá há 21 anos e caminhando pela graça de Deus. Deus tem nos ensinado muitas coisas, tá? Eu fui convidado para falar sobre família, e esse é o tema que a gente vai conversar durante esse final de semana. Minha casa sobre a rocha. E esse é o tema. E hoje à noite foi pedido para que eu conversasse com vocês sobre Jesus na família e as ideologias atuais, tá? Esse talvez seja um grande desafio para nós. Todas essas coisas que têm acontecido, a pressão que a igreja, que a família tem sofrido, com tantas ideologias, com tantas ideias que vão tentando implantar no nosso meio, na nossa sociedade, na nossa vida, e esse é o grande desafio para nós, tá? Eu quero conversar com vocês de modo bem profundo sobre a questão da família, mas eu preciso antes explicar para você o que é ideologia, tá? A gente precisa ter uma compreensão comum. De repente alguém vê de uma maneira, outro vê de outra, alguém precisa de uma compreensão melhor sobre esse tema, e porque às vezes a gente fala ideologia, mas o que é isso, tá? Então o que é ideologia? Ideologia é um conjunto, a grosso modo, assim, tá? Simplificando, é um conjunto de ideias de um indivíduo ou de um grupo social e que, em grande parte das vezes, produz indivíduos com consciência rasa, tá? Então eu vou explicar para vocês. Primeiro, o que é ideologia? É um conjunto de ideias, de pensamentos que tenta se implantar, tá? Isso pode ter origem por um indivíduo ou por um grupo de pessoas, tá? No caso, vão se tentando implantar algumas ideias, alguns pensamentos no meio da nossa sociedade, tá? Qual que é o risco das ideologias? É que, muitas vezes, um grupo puxa para um lado, outro grupo puxa para outro, a gente defende uma coisa, o outro defende outra, e a gente não para refletir sobre o que nós estamos pensando. Então, a gente tem um grande desafio aqui, não apenas de lutar contra aquilo que é contra os projetos de Deus, do reino de Deus na nossa vida, mas também de compreender qual é o projeto de Deus para a nossa vida. Porque às vezes nós falamos o que não queremos, mas não compreendemos muito bem o que queremos e o que precisamos. E o que é o reino de Deus? O que é o projeto de Deus para a nossa vida? A gente precisa compreender, tá? Não é apenas eu dizer, olha, eu não aceito isso, mas é entender o que eu creio, o que eu aceito, o que eu desejo para a sociedade. E uma outra coisa que a gente tem que pensar é que, às vezes, quando a gente começa a defender uma causa e o outro defende outra causa, às vezes a gente fica muito raso nas nossas discussões. Então aqui, os meus parabéns para vocês, para essa comunidade, para vocês que estão aqui, para a igreja, pelo fato de vocês quererem pensar sobre o assunto, quererem refletir sobre o assunto, tá? E eu peço que você... o Kiko ficou muitos anos na nossa comunidade, e o Kiko sabe a importância que a gente dá para a palavra. A nossa igreja, ela é centrada na palavra. E eu sempre falo, eu negocio qualquer atividade da igreja ali, mas a palavra não. Ah, pastor, podemos fazer desse modo? Podemos fazer desse jeito? Pode, meu irmão, fique à vontade, não tem problema. Pastor, a gente pode fazer diferente? Pode fazer o que quer. A única coisa que eu não negocio na comunidade é a palavra. Isso eu não negocio. É um princípio que eu trago
no meu coração que eu aprendi e que eu quero reproduzir para a minha comunidade. O valor da palavra de Deus. Então, por isso que eu peço sempre para vocês vão ver que eu sempre falo, presta atenção. Você veio aqui para ouvir a palavra de Deus, então aproveita, porque a palavra de Deus é que transforma a tua vida. Tá ok? E que muda a tua história, tá? Vamos lá. Eu estou fazendo uma introdução aqui, falando um pouquinho sobre ideologia, para depois a gente entrar firme naquilo que eu quero trazer. Toda ideologia, ela emana da sociedade. Então, toda ideologia, todo pensamento que aparece aí, vem da sociedade que a gente vive. Toda sociedade é construída por modelos de família. E aqui nós entramos já na importância da família. Toda sociedade é construída a partir dos modelos de família. Tá? Então, você vai para um lugar, aquela sociedade ela é constituída a partir dos modelos de família que existem ali. Ok? Toda família é formada por pessoas. Tá? Toda família é formada por pessoas. E toda pessoa se desenvolve por crenças. Todos nós nos desenvolvemos por crenças. Essas crenças estabelecem valores na nossa vida. Então, eu acredito em algumas coisas, e essas coisas que eu acredito, elas trazem valores para a minha vida. Esses valores formam a minha identidade e definem o meu comportamento. Tá certo? Então, como que eu me comporto? Eu me comporto a partir da minha identidade. Como que a minha identidade é construída? A partir dos meus valores. E como que os meus valores são construídos? A partir das minhas crenças. Tá? A partir das minhas crenças. Ok? Eu quero fazer um exercício com vocês aqui que vai ficar bem legal. Tá? Vocês são uma família, né? Então eu vou pedir vocês 3 para vir aqui. Tá? Não vai precisar falar nada, é só para vocês virem aqui. E eu vou pedir para vocês 2, pessoal bonito aqui. Vai ficar o casal aqui, vocês vão ficar parados aqui onde é que eu estou, juntinho vocês 2. E o filho de vocês vai vir aqui, vem cá. Você vai ficar aqui, tá? Você vai ficar aqui um pouquinho afastado deles. E eu vou pedir para que vocês 3 que estão aí, venham aqui. Venham aqui. É rapidinho, tá? É para a gente entender o que eu falei agora. É o pano de fundo da nossa conversa. Ok, vamos lá. Olha só. Você representa o indivíduo, a pessoa, tá? Uma pessoa. Vocês representam a família, tá? A família. E vocês representam a sociedade, tá? O mundo, a forma que o mundo é constituído. Tá ok? Então eu falei sobre estas 3 ideias, tá? Existe o indivíduo, a pessoa, você que está aqui. Existe a família, a tua família. E existe a sociedade, o mundo em que vivemos. A cidade de Jundiaí, eu ia falar. A cidade de Jundiaí, tá? Então existe Jundiaí, existe a tua família e existe cada pessoa. Ok? Como que acontece? As ideologias, os pensamentos, eles partem da sociedade. E, de alguma forma, o inimigo usa dessa artimanha. Porque o inimigo sempre age de fora para dentro. Deus sempre age de dentro para fora. Entendeu? Deus sempre age de dentro para fora. E o inimigo sempre age de fora para dentro. Tá? Então, o inimigo, ele tenta estragar a sociedade, desconstruir a sociedade, tá? Então ele vem na cidade de Jundiaí, ele começa a deformar a sociedade, e com a força que ele vem para forçar a família, destruir a família, enfraquecer a família, e enfraquecendo a família, ele vai enfraquecendo as pessoas. E aí acontece um efeito contrário, porque uma pessoa mal construída constrói uma família mal construída, que constrói uma cidade mal construída. Então é isso que acontece. Uma sociedade que impõe ideologias e pensamentos que não tem nada a ver com Deus e com o propósito de Deus para a nossa vida, impõe para a família. E a família acaba refletindo em cada indivíduo. O indivíduo destruído,
ele constrói uma família destruída. E uma família destruída constrói uma cidade destruída. Tá? Ok, mas a gente vai consertar isso aqui, tá bom? Como que a gente conserta isso aqui? Quero convidar o casal de pastores e eles vêm aqui. Então, eles representam a igreja, tá? A comunidade cristã aqui, eles representam a comunidade. E aí, aqui na cidade de Jundiaí, Deus colocou essa comunidade cristã. Eles estão representando vocês, tá? Comunidade cristã. Então, essa comunidade foi chamada por Deus para trazer o reino de Deus, manifestar o reino de Deus nessa cidade. O que eles vão fazer? Eles vão vir podem vir aqui, até o indivíduo, eles vão trazer o amor de Deus para este indivíduo, eles vão, veja a comunidade de vocês, o que a comunidade de vocês vai fazer aqui nessa cidade. Eles vão pegar esse rapaz aqui, eles são a igreja, e eles vão vir até essa família, eles vão, pode ficar aqui, eles vão chegar nessa família, entendeu? Olha só, trouxe o reino de Deus para dentro desse coração, trouxe o reino de Deus para dentro dessa família, e eles agora vêm aqui, todos, porque agora, olha a igreja como é que ela vai crescendo, e eles trazem o reino de Deus para dentro dessa cidade. É simples assim. A gente podia ir embora agora, já aprendemos tudo, você está entendendo? É assim que funciona. Então, é dessa maneira que você precisa ver a sua comunidade, essa igreja, entendeu? É dessa maneira, e é dessa maneira que nós vamos transformar essa cidade, transformando a cidade, nós vamos transformar este mundo, ok? Que coisa linda, né? Obrigado, salva de palmas para todos os atores aqui. Muito obrigado, muito obrigado. Olha o que diz esse texto bíblico aqui, olha só. Romanos 12, 2. Presta atenção, quem conseguir ler aí, vai acompanhando. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, presta atenção, que apresenteis o vosso corpo, por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, com as ideologias, com os pensamentos desse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deus, ele diz para você, primeiro, gente, presta atenção, isso aqui é importante. Deus quer que nós ofereçamos a Ele um culto racional. O que é um culto racional? É um culto inteligente, pensado, sábio, refletido. Nós precisamos refletir, nós precisamos pensar. E uma vez que eu me coloco diante de Deus, eu não vou ser transformado por esse mundo, mas eu vou transformar esse mundo através da renovação da minha mente. Ou seja, conforme Deus vai transformando a minha mente, pensa naquele menino que estava aqui, a igreja chegou e transformou a mente dele, ele leva essa palavra e ele transforma a família dele, e a família dele transforma a sociedade. Certo? Esse é o caminho que nós precisamos fazer como povo de Deus. Presta atenção numa ilustração, uma história que eu vou contar para você. Existe um bispo anglicano falecido, começo do século passado, ele viveu, e ele foi uma pessoa muito inteligente. Ele era um jovem, um rapaz acima da média, muito inteligente. Muito cedo, ele sentiu-se vocacionado a servir a Deus. E ele tornou-se um bispo anglicano muito cedo. Um homem de Deus, garoto ainda. Como garoto, como todo jovem, ele tinha vontade de mudar as coisas. Ele via as coisas erradas, ele falou, eu preciso mudar esse mundo. Eu quero mudar o mundo. Eu quero transformar o mundo. Eu quero que esse mundo seja diferente. Eu quero que esse mundo não seja dessa forma errada que ele é. Ok. E ele então tomou a decisão, ele disse, eu vou mudar o mundo. O que aconteceu? Ele tentou, mas não conseguiu. Por mais que ele se esforçasse,
ele não conseguiu mudar o mundo. Os jovens aqui têm essa coisa, né? Eu quero mudar o mundo. E ele se esforçou e não conseguiu. Aí, ele não desanimou. Ele disse, bom, se eu não posso mudar o mundo, eu vou mudar o meu país. E ele se esforçou, se empenhou para mudar o seu país. Fez de tudo. Correu de norte a sul, de leste a oeste, para mudar o seu país. Mas ele não conseguiu. Não conseguiu. Ele viu que ele não conseguiu. E aí, não desanimou. Ele disse, bom, se eu não consigo mudar o mundo, se eu não consigo mudar o país, eu vou tentar mudar a minha família. E ele se empenhou para mudar a família dele. Lutou para mudar a família dele. Mas por incrível que pareça, ele também não conseguiu. Um jovem inteligente, sábio, um homem que servia a Deus, mas não conseguiu. E aí, já quase desanimando, mas não desanimado ainda, ele teve uma brilhante ideia, a mais importante de todas. Ele disse, sabe de uma coisa? Eu vou mudar a minha vida. Eu vou mudar a minha vida. E ele então passou os anos seguintes lutando para mudar a sua própria vida e tornar-se um homem segundo o coração de Deus a cada dia. E aí, ele percebeu uma coisa. À medida em que ele mudava a sua vida, ele percebia que havia diferença na sua família. Ele começou a mudar a sua família. À medida que ele estava mudando a sua família, ele percebeu que a sua cidade e o seu país também estavam sendo transformados. E à medida que ele mudou o seu país, ele percebeu que ele estava fazendo uma diferença no mundo. O que isto quer dizer para você? Nós temos um grande desafio. Nós temos uma cidade para ganhar para Cristo. Nós temos uma família para transformar. A tua família. Como que a gente faz isso? Comece mudando a sua vida. Comece mudando a sua vida. Lembra sempre deste segredo de Deus. A mudança começa sempre de dentro para fora. A mudança vai começar sempre de dentro de você. Torne-se você aquilo que você deseja para o mundo. E aí você vai ver que você faz uma grande diferença. Tá? Sobre família, você sabe que a família é muito importante. A família é um projeto de Deus mais importante do que a igreja. Se um dia você tiver que escolher entre a igreja e a família, escolha a família, porque a família é mais importante do que a igreja. A família foi criada por Deus antes do pecado. A igreja foi criada depois do pecado. Certo? A família é um propósito de Deus. Deus nos criou para sermos família. A família é um pedacinho do céu ou o porão do inferno. Se você prestar atenção, as maiores alegrias da tua vida estão relacionadas com a família. As maiores tragédias também. É muito importante que você volte o teu coração para a tua família. Que você converta o teu coração à tua família. E isto nem sempre é fácil. Porque a família é o lugar que nos conhece mais profundamente. Às vezes, no ambiente de trabalho, todo mundo nos admira pelos personagens que a gente faz. Na igreja e em todo lugar que a gente vai, as pessoas nos conhecem, nos admiram. Mas dentro de casa as pessoas sabem quem nós somos. Eu, por exemplo, sou pastor na minha comunidade. As pessoas dizem, nossa, que homem de Deus. A minha esposa olha e diz, tem algumas coisas para melhorar. Aliás,
se eu for sincera, tem muitas coisas para melhorar. Porque eu conheço. Eu tenho intimidade com esse camarada. Você está me entendendo? É por isso que às vezes a gente foge da família. Só que a família é o caminho para você encontrar o caminho. A família é o caminho para essa igreja encontrar o caminho. A família é o caminho para essa cidade encontrar o caminho. De modo que eu digo para você que nós temos 2 grandes desafios, né, no nosso tempo. Primeiro grande desafio. Nós precisamos lutar para que algumas ideologias não se tornem obrigação e, enfim, uma imposição da nossa sociedade. Mas, em segundo lugar, e mais importante, nós temos que lutar pela família para restabelecer os princípios, restabelecer o nosso caminho. E isso, gente, é muito importante. Presta atenção. Nós temos 2 coisas para fazer. Primeiro, lutar com o efeito. E segundo, lutar com as causas. O efeito é não deixar que as coisas estraguem. A causa é começar a fazer a coisa do jeito certo. Começar a consertar a nossa sociedade. Então nós temos 2 grandes desafios aí pela frente. Tá ok? Eu separei algumas coisas aqui para a gente conversar. E agora que eu vou começar a pregar, fica tranquilo, gente. Fica tranquilo, eu não vou, vai ficar tudo bem. 5 certezas, tá? 5 certezas eu vou dar para você aqui sobre família. 5 certezas sobre a tua família, tá? Então repita aí. 5 certezas sobre a minha família. Ok? Agora você vai dizer para quem está ao teu lado. Ou para citar a tua família, você vai dizer nossa família. 5 certezas sobre a nossa família, ou sobre a tua família. Ok, vamos lá. Gênesis 1, 26 a 28, eu vou ler aqui resumido, diz assim. Gênesis capítulo 1, versos 26 a 28. Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse, sejam férteis e multipliquem-se. Amém. Nós fomos criados imagem e semelhança de Deus. Nós fomos criados para sermos família. Deus, ele é plural, tá? Deus é plural. Pai, Filho e Espírito Santo. Você tem que prestar atenção na frase ali. Façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. Deus é plural, tá? Nós também somos plurais, ok? Gente, vamos lá. Primeira certeza sobre a tua família. Família é a porta da vida. Presta atenção. Família é a porta da vida. Todos nós viemos a esse mundo por meio de uma família. Família é a porta da vida. Não tem como você entrar nesse mundo sem ter sido por meio de uma família. Família é a porta da vida. Ok? Quando Jesus veio para esse mundo, ele veio através de uma família. Quando Deus chamou Abraão para formar um povo, para a vinda do Redentor, Deus fez isso através de uma família. Certo? Família é a porta de entrada para esse mundo. Todo mundo entrou através de uma família. Eu entendo que, em alguns casos, famílias completamente desestruturadas, situações completamente complicadas. Alguns aqui têm uma história para contar sobre isso. Talvez muito triste no começo. Uma história muito difícil. Mas todos nós viemos a esse mundo pela porta da família. A família é a porta da vida. E tem muito a ver com a maneira que nós vamos constituir a nossa história. Porque família é a porta da vida. Como que você entrou nesse mundo aqui? Através de uma família. Que tipo de família é outra coisa. Mas você entrou nesse mundo através de uma família. Você não apareceu aqui.
Eu fiquei em colégio interno. Fiquei em colégio interno 3 anos. Meu pai, ele perseguia minha mãe para matar. Minha mãe teve 4 filhos, criou os 4 filhos. Nós ficamos como indigente por um tempo na rua, como mendigando. E depois fomos acolhidos em alguns lugares. Tínhamos que fugir do meu pai. Quando meu pai encontrava minha mãe, ele queria matar. E andamos por várias cidades ali do litoral do Paraná, fugindo. Foi uma época muito difícil. Quando nós crescemos um pouquinho, minha mãe colocou a gente num colégio interno, que era o único jeito dela não ter que dar os filhos, porque ela tinha que trabalhar, a gente estava crescendo e já estava começando a andar na rua. E aí minha mãe teve que tomar os cuidados. Minha irmã foi para um colégio de freira e nós fomos para um colégio que irmãs cuidavam. Ficamos 2 anos e pouco, 3 anos lá. Nesse colégio interno, tinham crianças que apareciam e que eles levavam lá. E eu lembro que tinha um rapaz, que ele dormia com a gente, eu devia ter, fiquei lá até uns 11, 12 anos. Mas tinha um rapaz que estava lá com a gente chamava ele de, acho que era João da Lua, acho que era. E a gente falava que ele veio da Lua. Ele não sabia de onde que ele tinha vindo. E a gente falava para ele, olha, você veio da Lua. Um dia você caiu da Lua aqui. Certo? Falava para ele, não sei se até hoje ele está pensando isso. Se alguém já contou para ele que não é bem assim, né? Se ele estiver assistindo, me perdoe. Mas a gente falava para ele, falava, olha, você caiu da Lua, né? Você caiu da Lua. Mas todos nós viemos de uma família, tá? A família é a porta de entrada da vida. Segunda certeza que a gente tem, segunda verdade da nossa vida, é que família é a ponte para o mundo. Família é a tua ligação com este mundo. Por quê? Porque a família é a tua primeira sociedade. É o primeiro lugar que você aprende a conviver com pessoas, se relacionar, dividir as coisas, compartilhar os teus sabores e dissabores. Família é o primeiro ambiente social teu. Então a gente cresce na nossa casa, no nosso ambiente social, e a maneira que o pai lida com a mãe, a maneira que a família lida com as coisas, com a vida, vai nos formando, vai nos influenciando. É a ponte para o mundo. A maneira é a família que vai nos apresentando para o mundo, que vai nos apresentando o mundo. De modo que o primeiro entendimento do mundo que a gente tem é da nossa própria casa, é do nosso próprio lar, é através do relacionamento da nossa família. Por isso que a família é muito importante na construção da nossa vida. Você sabe que até os primeiros 3 anos e meio, 75% da identidade, do caráter de uma pessoa é formada. Até os 7 anos, 95%. Que é esse período que você fica debaixo das asas, debaixo dos braços dos teus pais. Esse primeiro período é um período extremamente importante na formação de cada um de nós. E quem aqui teve uma história difícil na infância, vai carregar essas sequelas, essas dificuldades ao longo da sua caminhada. Nós podemos transformar isso em algo que nos beneficie, mas a gente carrega a história. A gente traz as marcas e as feridas. Eu sei que alguns de vocês aqui, quando lembram desse período da vida de vocês, da infância de vocês, muitas dificuldades. Mas essa foi a ponte para o mundo, certo? O primeiro contato com o mundo. Tá? Então, a família é a tua porta de entrada. Você entrou nesse mundo através de uma família. A família é a ponte, é a ligação tua com o mundo, com a sociedade. Tá? Você vê a importância da família. Terceira certeza, a família é a base da missão pessoal. Você sabe que muito da definição daquilo que a gente vai ser, vai fazer, é construído na família. É construído dentro de casa. É interessante, né? Eu trago uma ideia do meu pai, porque eu tenho o mesmo nome do meu pai. Meu pai se chamava Maurício José Baniski, e eu me chamo Maurício José Baniski Júnior. E eu trago do meu pai assim, que em algum momento meu pai disse assim, eu não gosto desse menino porque ele vai ser a mesma praga que eu sou. Certo?
Meu pai me amava. Eu sei que ele me amava. Ele tinha problema, era com ele, com a identidade dele. E acabou transferindo essas coisas, de alguma forma, para os seus filhos. E eu carreguei isso por muito tempo. E interessante que a obra de Deus na minha vida fez com que eu usasse aquilo que era para ser uma tragédia na minha vida, para curar a vida de outras pessoas. Porque uma coisa você vai descobrir, gente, presta atenção numa coisa que você vai descobrir. Eu gosto muito de ler, eu já li bastante livros, gosto muito de ler. Os livros mais extraordinários que eu li, as pessoas, as histórias mais extraordinárias que eu conheci de pessoas, é de pessoas sofridas. Porque o sofrimento, quando você trabalha ele transforma você numa pessoa extraordinária. As pessoas mais impressionantes que o mundo conheceu não foram pessoas que viveram em berços de ouro, mas foram pessoas que passaram por muitas lutas e dificuldades na sua infância. Muitas lutas e dificuldades. Eu conto uma história que é o seguinte. Um dia, um repórter, um cara que faz jornalismo, ele ficou sabendo da história de 2 irmãos gêmeos. 2 irmãos. E ele ficou impressionado por essa história pelo seguinte. Um dos irmãos era um grande empresário. Estados Unidos, é uma história real. Um grande empresário, reconhecido, renomado, um homem íntegro, cristão, um homem de família, um homem de história ilibada, um homem extraordinário, um homem elogiado e uma pessoa extremamente agradável. E o irmão condenado à prisão perpétua numa das prisões mais terríveis lá dos Estados Unidos. E ele ficou impactado por essa história porque ele pensou o seguinte: como que 2 pessoas que nasceram no mesmo dia, passaram pela mesma experiência, tiveram um caminho tão diferente? Um foi para lá, o outro foi para cá. E ele decidiu então fazer uma entrevista, conseguiu marcar entrevista com essas 2 pessoas e viajou até o lugar onde tinha aquela penitenciária, marcou um horário e começou a conversar com aquela pessoa. O rapaz com um semblante muito ruim, assim, muito duro, muito rígido, expressando maldade. E ele fez uma pergunta, o jornalista. Ele perguntou o seguinte: olha, me diga uma coisa. O que aconteceu para que você chegasse até onde você chegou? O que aconteceu? O que fez você destruir a tua vida do jeito que você destruiu? E ele disse o seguinte: meu pai. Meu pai foi um monstro. Meu pai violentou uma das minhas irmãs. Meu pai batia na minha mãe. Meu pai não fez a gente passar vergonha de todo tipo. Meu pai fez a gente passar todo tipo de necessidade. Meu pai, um monstro, ele me transformou nesse monstro que eu me tornei. Terminou a entrevista. Esse jornalista pega o avião, vai para o outro lado, para outro estado. Chega nessa grande empresa, marca o horário, chega lá. A secretária atende, um ambiente agradável. É recebido por aquele grande empresário. Senta na frente do grande empresário e faz a mesma pergunta. Escuta, eu sei que você e teu irmão têm uma história diferente. Eu queria entender o que aconteceu que fez com que você chegasse onde você chegou. E aquele homem começou a contar a história. Sabe, eu tive um pai com muitos problemas. Meu pai violentou uma das minhas irmãs. Meu pai, ele batia muito na minha mãe. Meu pai, ele fez com que a gente passasse todo tipo de vergonha. Meu pai, ele fez com que a gente sentisse fome, passasse todo tipo de necessidade. Olha, foi um tempo muito difícil e muito humilhante. Não sabia como ia sobreviver aquilo. Quando eu tinha uns 13, 14 anos de idade, eu tinha que tomar uma decisão na minha vida. Eu ia continuar aquela história ou eu ia escrever a minha.
E eu decidi escrever minha história. Você sabe, gente, uma coisa que você precisa entender na tua vida? Isso tem a ver com família. O pior não é aquilo que fizeram com você. O pior é o que você faz com aquilo que fizeram com você. O pior é o que eu faço com aquilo que fizeram comigo. Quando eu continuo destruindo a minha vida. E aquilo continua ecoando na minha história. E vai, às vezes, se perpetuando por 3, 4 gerações. Família é a porta da vida. Você entrou nesse mundo através de uma família. Família é a ponte para o mundo. A família foi que conduziu você ao mundo. Família é a base da missão pessoal. Todos nós construímos uma missão a partir da visão que a família nos deu. Vocês que têm filhos pequenos, gente, nós, que temos filhos pequenos, olha a responsabilidade que nós temos. Porque nós não vamos poder chegar para Deus e dizer que nós não aprendemos isso. Talvez, eu tenho certeza, meu pai não aprendeu isso. Eu perdoei meu pai, eu amo meu pai. Eu queria que ele estivesse aqui para dar um abraço e dizer que eu o amo. Eu perdoei meu pai, eu amo meu pai. Certo? Ele não teve a oportunidade que eu tive de aprender e de ouvir. Eu tenho uma responsabilidade com os meus filhos, porque o que os meus filhos serão ali na frente tem a ver com aquilo que eu vivo hoje em família. Ensina a criança no caminho que ela deve andar. E mesmo quando ela for velha, ela não se desviará dos caminhos do Senhor. Família é também, quarta certeza, o bem mais precioso. Gente, família é o que há de mais precioso e importante na tua vida. Você sabe, gente, que tem gente que tem aquela ânsia, aquela necessidade de alcançar seus sonhos, seus projetos, de chegar no topo. Então você imagina a tua vida como uma montanha que você quer subir. Você quer subir essa montanha, você quer escalar essa montanha. E aí você imagina que essa montanha é um desafio muito grande. E você começa a correr para subir essa montanha. Então eu preciso subir essa montanha, e você começa a subir essa montanha. E a tua família está com você. Só que tem as dificuldades, tem a luta, e aí você decide ir deixando a família pelo caminho. Então você vai deixando o filho para trás, você vai deixando a filha para trás, você vai deixando a esposa para trás, porque você está correndo, você quer chegar lá no topo. E aí você conquista tudo que você quer na tua vida. E aí chega no grande dia, o dia da tua conquista. Você chega, você olha, chega no topo, olha para o monte que você subiu, levanta as mãos e diz, eu venci. Aí você pega a tua bandeirinha, enfia na terra para colocar a tua bandeira, que você chegou no topo da tua vida, onde você queria chegar. E quando você enterra a bandeira no topo da montanha que você queria chegar, o teu próximo passo é voltar, virar-se e abraçar as pessoas que dão sentido à tua vida. E aí você vira para abraçar e não tem quem abraçar, porque você foi deixando as pessoas pelo caminho. Então nós temos que tomar muito cuidado para não correr demais a ponto de esquecer aquilo que importa. Tem até uma ilustração sobre isso de uma mulher que estava passando perto de uma caverna, e quando ela estava passando, ela ouviu uma voz, e ela ia com o filho dela, estava atrasada, uma mulher muito simples, situação de pobreza, e ela indo lá, e de repente com uma criança no colo, pequena, e ela ouve uma voz, e aí ela, parece que a caverna falou comigo, e aí ela chega mais perto e a caverna fala para ela, entra, 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 e ela, entra, vai valer a pena. E ela entra. Na hora que ela entra, a caverna se fecha lá, e aí a voz diz para ela, olha, acende a caverna, e está cheio de joias, brilhantes, rubis, pérolas, diamantes, ouro, prata, está cheio de coisa. E aí a voz diz para ela o seguinte, você tem 1 minuto para pegar tudo o que você quiser. Pegue tudo que você quiser, e tudo que você pegar será seu. Eu vou falar já, e você vai começar a contar o tempo, você vai ter 1 minuto. Quando der 1 minuto, a porta vai estar aberta, e você sai, e a porta fecha, e nunca mais abre. E a mulher ficou animada, eu ia mudar a vida dela. Na hora que falou já, ela começou a pegar,
Começou a pegar, e a criança no colo, começou a pegar. Dali a pouquinho ela pega aqui, pega dali e tal, quando é que eu vou pôr e tal, peraí. Colocou a criança aqui e começou a pegar as coisas. E pegou uma coisa, pegou outra coisa, pegou outra coisa, pegou outra coisa, pegou outra coisa e tal. E daí começou, né? 9, 8, 7, ela pegando, juntando as coisas. 5, 3, 2, na hora que falou 2, ela pegou o último vaso que tinha lá e tal, de ouro, cheio de coisa, e saiu correndo. Na hora que ela saiu, fechou. Ela, tô rica. Na hora que ela deu 2, 3 passos, ela lembrou da criança que tinha ficado lá dentro. Então a gente tem que cuidar na nossa vida, às vezes a gente corre atrás demais de algumas coisas e esquece as coisas que nos são mais importantes. E deixa eu te falar, a tua família sempre será mais importante do que qualquer outra coisa na sua vida. A tua família sempre será o bem mais precioso que você tem. E a quinta certeza que existe para a tua família é que Deus, Ele é uma família e Deus ama a tua família. Deus é uma família. Pai, Filho, né? É uma família. Espírito Santo é uma família. Deus é uma família. E Ele ama a tua família. E Deus tem um propósito, Ele tem um plano para a tua família. Deus tem um projeto para a tua família. Deus tem uma obra para fazer na tua família. E a partir da tua família, Deus quer transformar a vida dessa cidade. Mas começa na tua vida, lembra aqui da encenação? Começa na tua vida, você leva a palavra de Deus para a tua família, e a tua família leva a palavra de Deus para a cidade. E aí a gente vai ver Deus transformando a cidade por meio do Evangelho. Deus mudando a história da cidade. Tá bom? Beleza? Vocês cansaram? Então, vamos lá. Não vou perguntar 2 vezes, tá? Não vou alongar demais não, viu, gente? Mas eu vou para a segunda ministração. Vamos lá. 4 princípios para evitar a tragédia. Então, nós vimos 5 certezas sobre a tua família, tá? 5 certezas sobre a tua família. Agora, continuando o assunto, 4 princípios para evitar a tragédia na tua família, para que essas ideologias e esses pensamentos do mundo não entrem e não tomem posse da tua família e da tua casa. 4 princípios para evitar a tragédia na tua família. A gente vai ler, tá? Eu vou ler aqui, Gênesis ainda, capítulo 3, versos de 1 a 6, tá? A serpente perguntou à mulher: foi isso que Deus disse? Não comam de nenhum fruto da árvore do jardim? Respondeu a mulher: podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, ou vocês morrerão. Disse a serpente: certamente vocês não vão morrer. Deus sabe que no dia que deles comerem, seus olhos se abrirão, e você, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore era agradável ao paladar, atraente aos olhos e desejável para dar discernimento, tomou do fruto, comeu e deu também ao seu marido, e ele também comeu. Ok? Presta atenção, olha aqui para mim. Às vezes a gente fica preocupado com as ideologias que vai se tentando implantar na sociedade, na nossa família. Só que isso sempre aconteceu. Sempre aconteceu. Vou dar uns exemplos para vocês aqui. Lembra de Josué, por exemplo? Josué 24:15, o que ele diz? Vocês façam o que vocês quiserem. Sirvam ao Deus que vocês quiserem. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O que Josué está falando ali? Ideologias. As pessoas estavam trazendo pensamentos, ideologias para dentro do meio do povo de Deus. E isso estava afetando as famílias. E aí Josué diz: eu e a minha família. Começa por quem? Lembra do garoto aqui. Aonde que Deus começa a mudar a tua família? Mudando a tua vida. Eu e a minha família serviremos ao Senhor. E eu e a minha família servindo ao Senhor, através da ação da igreja, que é o movimento de Deus para restaurar a minha vida e a minha família, nós vamos transformar a cidade. E não seremos transformados por ela. Nós é que iremos transformar a cidade. Tá? Então, acontece isso com Josué. Só mais um exemplo. Neemias. Neemias é fantástico. Eu gosto de Neemias. Neemias, ele vai para Jerusalém para reconstruir os muros. Certo? E ele está trabalhando lá. E aí,
eles têm problemas, porque as pessoas querem impor os pensamentos deles no meio do povo de Deus. E chega um determinado momento que Neemias, ele diz assim, olha só o que Neemias diz. Olha só, Neemias 4,14. Não tenham medo deles, dessas pessoas que estão tentando impor coisas na cabeça de vocês. Lembrem-se que o Senhor é grande e temível. E lutem por seus irmãos, por seus filhos, e por suas filhas, e por suas mulheres, e por suas casas. Lute, lute. Olha o que Deus diz. Neemias, no momento em que estava se tentando implantar ideologias, Neemias diz, lute pela sua família, lute pela sua casa, lute pelo seu marido, lute pela sua esposa, lute pelos seus filhos, lute pelos seus pais, lute pelo teu lar. E um terceiro exemplo é aqui de Gênesis, quando o diabo, Satanás, o rabudo, o vermelhinho, como você quiser, o inimigo, ele aparece, e ele começa a tentar implantar uma ideologia na família de Adão e Eva. Aquilo ali era o jardim do Éden, que significa paraíso, e se transformou no inferno, porque eles permitiram. Por isso, 4 princípios para você evitar a tragédia. Primeiro, presta atenção, respeite os limites. Respeite o limite. Se nós não respeitarmos os limites, nós destruímos a nossa família. Tem limites. Existem os limites. E os limites é que mantém a nossa liberdade. Uma pessoa perde a sua liberdade quando ela ultrapassa os seus limites. Existem limites. Deus disse para Adão e Eva, olha, vocês vão, mas vocês vão até aqui. Daqui para ali, vocês não vão. Existe um limite. E nós sabemos quais são os limites. Isso é que me impressiona. Nós sabemos. A gente sabe qual é o limite. A gente sabe o que a gente pode fazer e não pode fazer. É interessante, né? Porque a gente sabe. Assim como Adão e Eva sabiam o que podiam fazer e o que não podiam. Deus diz, olha, até aqui vocês vão. Mas daqui para lá vocês não podem ir. Porque no dia que vocês irem, vocês se complicam. Nós precisamos estabelecer os nossos limites. Quais são os nossos limites? Quais são os limites da nossa casa? Até onde a gente pode ir? Você como marido, quais são os teus limites? Você como esposa, qual é o teu limite? Os filhos, quais são os nossos limites? Nós precisamos estabelecer o nosso caminho e saber exatamente até onde a gente pode ir. As pessoas que mais crescem e prosperam na vida são as pessoas que sabem os seus limites. Por exemplo, quando você gasta mais do que você tem, você se torna um escravo, e você se torna pobre, e você paga muito mais caro. Por quê? Porque você ultrapassou os limites. Nós estragamos os nossos relacionamentos quando ultrapassamos os limites. Quando eu falo para minha esposa algo que eu não deveria falar, eu passei dos meus limites. Os filhos se prejudicam na vida quando eles passam o limite. Então existem limites e eles devem ser respeitados. Numa sociedade onde tem se ensinado, faça o que você quiser, nós temos que entender que nós vamos fazer aquilo que nós podemos fazer, aquilo que está no projeto, aquilo que Deus nos colocou à disposição para fazer. E vamos entender o nosso limite. É até aqui. Até aqui. Daqui para lá, eu não passo. Você está entendendo, gente? Se você quer abençoar a tua família e evitar uma tragédia, respeite os teus limites. Por que que Davi acabou fazendo uma bobagem muito grande na sua vida e caindo em adultério? Porque ele ultrapassou os seus limites. Aquela grama não era dele. Aquela grama não pertencia a ele. A gente precisa compreender os nossos limites.
E é isso que faz a diferença na nossa vida. Saber qual é a nossa posição. Segundo, moderar os nossos desejos. Primeiro princípio, eu tenho que respeitar o meu limite. Segundo, moderar os meus desejos. Todos nós temos desejos, bons e ruins. Todos nós temos. Nós temos que aprender a moderar os nossos desejos. Nem tudo que eu quero, eu posso. Nem tudo que eu posso, eu devo. E nem tudo que eu devo, eu quero. É interessante, né? Se você prestar atenção nisso que eu estou te falando, gente, você está anotando, você anota aí, você pensa sobre isso. Isso é um segredo da vida. Nem tudo que eu quero, eu posso. Nem tudo que eu quero, eu posso. Tem coisa que eu quero, mas eu não posso. Ou não posso agora. Nem tudo que eu quero, eu posso. Nem tudo que eu posso, eu devo. Porque tem coisas que eu posso, mas eu não devo. Não devo fazer. De repente eu estou diante, mas você pode fazer agora, porque ninguém está vendo. Posso, mas não devo. Eu tenho um compromisso comigo. Eu tenho um compromisso com a minha família. Eu tenho um compromisso com a minha história. E nem tudo que eu devo, eu quero. Tem coisas que eu tenho que fazer, mas não quero fazer. Mas vou fazer. Por quê? Porque tenho que fazer. Pessoas que prosperam são pessoas que fazem aquilo que a maioria das pessoas não gostam de fazer e não fazem. Mas se eu tenho responsabilidade com a minha vida e eu modero os meus desejos, eu chego mais longe. Gente, presta atenção. Escuta aqui. Toda propaganda, ela é preparada para te atingir de uma maneira que você não controle os teus desejos. Entendeu? Então, vamos imaginar que o pastor vai comprar um carro novo. Então, o pastor vai comprar um carro novo. O irmão chegou e falou, pastor, vai lá e compra um carro. Aí, o pastor, ele gosta muito de segurança. Então, quando ele fala em comprar um carro, a esposa dele diz, olha, nós vamos comprar um carro, mas eu quero que, está muito perigoso, segurança. Quando ele chega na agência para perguntar sobre o carro, os caras são preparados. As 3 primeiras perguntas que os caras fizerem para ele, que ele respondeu, os caras já vão saber que o que ele mais gosta não é do designer do carro, não é da velocidade que o carro pega, certo? O que ele mais está interessado é na segurança. Em 3 perguntas ele já sabe. Aí o cara, do nada, começa a falar para ele, você sabia que esse carro tem 6 airbags? Você sabia que esse carro foi considerado o carro mais seguro? Não sei o que. Por quê? Porque eles são preparados para levar você a não controlar o teu desejo. Aí o carro passa 40 mil a mais do que ele ganhou, e aí ele fica tentado a comprar aquele carro. Aí ele diz assim para o cara, escuta, deixa eu só, vou dar uma saída, o cara não deixa ele sair. Porque ele sabe, existe um estudo que se você sair, 90% não volta para comprar, porque daí você pensa, você diz, peraí, que bobagem. Quase que eu acabei fazendo uma loucura e me endividando. Não é esse para a gente fazer agora. Você está entendendo? Então, nós temos que aprender a moderar o nosso desejo, controlar o nosso desejo, controlar os nossos impulsos. Quantos aqui já compraram coisa que não precisava? De repente você está andando no lugar, e aí chegou lá e você comprou o que você não precisava. Quantos de nós aqui já falamos coisas para alguém muito importante para nós que nós não deveríamos ter falado nunca? Quantos aqui já tiveram uma atitude ou já fizeram alguma coisa que você se arrepende, às vezes o resto da vida você se arrepende, você diz, meu Deus, por que eu fui fazer aquilo? Eu me deixei levar na hora pelos impulsos. Me deixei levar pelos impulsos. Eu sempre falo o seguinte, né? Cabeça, peito e estômago. Na cabeça nós temos os nossos pensamentos, aqui. Aqui a gente tem os nossos sentimentos, os nossos desejos, né? Aqui a gente tem os nossos sentimentos, as nossas memórias, e aqui os nossos desejos, as nossas vontades. A gente precisa controlar, senão
a gente se embanana tudo. Tá? Então, gente, presta atenção. Se você quer evitar tragédias na tua vida e na tua família, primeiro, respeite os seus limites. Até onde eu posso ir? Segundo, modele os teus desejos. Governe os teus desejos, não seja governado por eles. Terceiro, cumpra os teus papéis. Você sabe que a tragédia aconteceu porque, por exemplo, Adão não cumpriu o papel dele. Adão não cumpriu. Porque ele tinha a responsabilidade e ele tinha que ter falado para ela, para com isso, não faça essa bobagem. Mas ele não fez. Ele sabia o que estava acontecendo e não cumpriu o seu papel. Quando os pais não cumprem os seus papéis, quando os filhos não cumprem os seus papéis, a família tem a tendência de passar por dificuldades. E, por último, confie em Deus. Por quê? Porque Deus tinha dito, não coma da árvore, do fruto, porque do dia que vocês comerem, as coisas complicam. A tragédia aconteceu porque eles não confiaram. Quantas coisas Deus falou para a gente e a gente na hora não atendeu e depois a gente se arrependeu. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Boa, perfeita e agradável. Certo? Eu quero caminhar para o final dessa nossa conversa aqui, dizendo para vocês todos que estão aqui, Deus tem um plano para essa igreja que é muito maior do que você pode imaginar. Muito maior. Deus não colocou essa igreja aqui por acaso. Você não está aqui porque você quer estar aqui. Você está aqui porque Deus te trouxe aqui. Eu tenho falado isso na minha igreja. As pessoas que vêm na igreja, que não vieram na igreja, não vieram porque não têm vontade, não vieram porque Deus não trouxe. Porque Deus é o dono da igreja, Ele traz quem Ele quer. E vem na igreja quem Deus quer e não quem quer vir. É Deus que escolhe, não somos nós. Então, eu digo para você o seguinte, Deus tem um plano para essa cidade através desta igreja. Só que esse plano que Deus tem para transformar essa cidade, e vocês, Deus quer transformar essa cidade através dessa igreja, esse plano de Deus começa com você. Com você. Porque essa palavra aqui, ela fala com você. Respeite os teus limites, modere os teus desejos, cumpra os teus papéis e confie em Deus. Deus vai transformar essa cidade através dessa igreja, por meio de você. Só que você vai começar sendo bênção na tua família e na tua casa. E você vai ser tão bênção na tua família e na tua casa, que a tua família e a tua casa vai estar na igreja. E vai estar servindo a Deus aqui. E vai estar com você aqui. E vai estar se rendendo a Deus com você aqui. E muitas famílias vão ver o que Deus está fazendo na tua casa e vão querer estar aqui. Porque a grande estratégia da igreja para os próximos dias, para os próximos anos, é relacionamentos saudáveis. Relacionamentos saudáveis. Uma igreja que não tem relacionamentos saudáveis, ela não tem relacionamentos saudáveis porque não tem famílias saudáveis. Porque a família, a igreja é uma família de famílias. E o reflexo de tudo aquilo que acontece na minha casa, acontece aqui na igreja. Portanto, comece na tua vida. Ai, pastor, eu tenho que me preocupar com essas ideologias? Sim, vamos votar contra, vamos falar que nós não concordamos, mas a gente tem que ser um pouquinho mais inteligente do que isso. Nós temos que fazer o dever de casa que a gente não fez, já faz 30, 40 anos que era para a gente estar fazendo, a gente não fez. Nós não construímos um padrão saudável de família, de igreja, de povo de Deus aqui. Nós precisamos fazer isso urgentemente. E vocês estão dando um passo extraordinário. Pensar na família. Por quê? Porque essa igreja será sempre a família das famílias. E quanto mais saudável a tua família for, mais saudável a comunidade cristã será. E quanto mais saudável a comunidade cristã for, mais saudável a cidade de Jundiaí será.
E é assim que você vai transformar a cidade e que você vai transformar esse mundo. Deus funciona de dentro para fora. Deus começa dentro de você, Ele entra dentro da tua família, depois Ele entra dentro da tua igreja, depois Ele entra dentro de Jundiaí. E aí Ele transforma o mundo inteiro através de você. Porque daqui a uns anos, vocês vão estar enviando missionários para o mundo inteiro e pessoas de outras cidades vão estar vindo aqui para ver o que está acontecendo aqui. Vão ligar para o pastor e vão falar: pastor, escuta, a gente está com um grupo de pastores, queremos visitar a sua igreja para saber qual é o fenômeno, o que Deus está fazendo aí, que está movimentando tudo e que está mudando essa história. O que Deus está fazendo aí, pastor? E aí pessoas vão vir aqui para conhecer a história que Deus está construindo aqui. Sabe onde que começou essa história de Deus? Em você, na tua vida. Eu termino agora, vou terminar agora, prometo para vocês. Não, eu termino agora. Eu tinha mais duas ainda. Eu termino agora dizendo para vocês, quer ver? Eu vou falar amanhã, sei lá que dia. 6 traços da integridade, tem a ver com a família, porque o que eu falei para você? Começa de você, não começa? 6 traços da integridade, que é fantástico isso aqui é maravilhoso. E, gente, é o seguinte, mas eu tenho que respeitar os tempos aí, sei lá. Deixa eu terminar falando para você o seguinte. Teve uma igreja no Brasil, que foi uma igreja que tinha 550, 600 membros. Essa igreja, no sul do Brasil, ela passou por alguns problemas muito graves e em sequência. E essa igreja foi totalmente destruída. A maioria das pessoas saíram da igreja, abandonaram a igreja, e a igreja, que tinha 550 pessoas, aproximadamente, uma igreja com uma história bonita na cidade, ficou denegrida, e essa igreja agora tinha umas 35, 40 pessoas participando. Os líderes, muitos, a maioria saiu, ficou um diácono na igreja, da liderança, e algumas famílias. E esse homem, ele não concordava com a obra que o diabo tinha feito naquela igreja. E ele disse: eu não concordo com isso, alguma coisa está muito errada aqui. E ele, buscando a Deus, um dia, ele ouvindo a pregação de um outro pastor, não sei pelo que ele ouviu, ele tomou uma decisão. Ele disse: eu vou orar por esta igreja. E aquele diácono, que era uma autoridade na igreja, ele chamou mais uns 3 irmãos da igreja, e todos os dias, às 5 horas da manhã, antes de irem para o trabalho, eles vinham na igreja para orar. Choravam, oravam pelo templo, oravam dentro do templo, e fizeram isso. Deus mudou a história. E aquela igreja tornou-se 6 vezes maior do que era. Por quê? Porque alguém entendeu naquela igreja que se eu quero ter uma família de verdade, essa família de verdade primeiro tem que ser eu. Se eu quero ter uma igreja de verdade, essa igreja primeiro tem que ser eu. Tudo começa com você. Tudo começa com você. Deus começa agindo na tua vida e transformando a tua vida, e Ele muda a história. Ele transforma toda a história. Tá bom? Então, creia. Aquele que começou a boa obra na tua vida é fiel para completar. Ele não vai deixar no meio do caminho. Ele vai fazer. Ele tem uma obra para essa igreja, e vocês vão ver a história dessa igreja. E você vai ver que Deus está fazendo. E feliz de você que está aqui hoje, se você lá na frente tiver convicção: eu fiz parte, eu sou parte desse projeto de Deus, de transformar a história dessa cidade. Tá bom?